A gente vai ser o primeiro contato do paciente, vai ser um guia, né? Quando falam que lá é o hospital de amor, realmente é. Agora você vai entregar a sua doença para mim e eu vou cuidar de você. E o Hospital de Amor tem levado isso com essa expansão do hospital e essa visão de realmente encontrar doença em estágio inicial. Então, qual o momento mais delicado que você acha? Olá, eu sou a Mari Mingotti. Eu sou Larissa Venezian e esse é o Pó de Mama. Hoje eu tô muito feliz que eu tô recebendo mais uma amiga maravilhosa, que é a doutora Denise Borba. Ela é ginecologista, obstetra, mastologista maravilhosa e também minha grande amiga. Ela fez residência médica no Hospital do Amor e ela vai falar um pouquinho hoje sobre mastologia e sobre a carreira dela, a trajetória dela com a gente. Obrigada, Dê, de estar aqui. Obrigada, Mari, Lari. Eu fico muito agradecida pelo convite e espero que a gente possa ter um papo aí bem legal. Sobre mastologia, sobre câncer de mama, sobre saúde da mulher de forma geral. Sim, com certeza. E hoje a Dê tem a clínica dela, lá no Mato Grosso, em Sorriso, que é a clínica Acolhe, que é uma clínica linda, que tem eu acho que essa questão da humanização, que é um dos fatores principais, os pontos fortes da Denise, que eu conheço, uma das minhas melhores amigas. Então, posso dizer. Dê, a gente vai querer começar conversando sobre mastologia, então. Eu quero que você conte pra gente por que você escolheu mastologia, de onde veio, como foi isso. Então, é até engraçado a escolha, porque assim, quando eu entrei na residência de ginecologia e obstetrícia, eu sempre fui apaixonada por vida, né? Nascimento, enfim. E eu tinha muita dificuldade ao longo da minha formação, da faculdade, lidar com morte, né? Então, eu não queria nada que tivesse, assim, de uma forma tão direta ligada com morte. Eu gostava mais desse outro extremo, que era a vida. Então, quando eu entrei no internato de ginecologia e obstetrícia, eu me apaixonei, porque tava todo mundo feliz. Na maior parte do tempo, tava todo mundo feliz, né? Com vida, com nascimento. A energia do nascimento é muito boa, né? Eu acho que revigora a gente. E foi assim. Entrei na faculdade, aí entrei na residência, fiz a residência. Só que na residência, a gente tinha um estágio que a gente palpava a mama das mulheres antes da mamografia. Eu fiz residência de ginecologia com a Lari, né? E aí, nesse estágio, um dia eu fui examinar uma paciente e ela sempre ficava com o aventalzinho rosa e o avental fechado. E ao longo da faculdade, eu nunca tinha visto presencialmente uma mulher mastectomizada, né? Eu já tinha examinado pacientes com câncer de mama, mas nunca tinha visto o pós-operatório de uma paciente sem mama. E aí, quando eu fui ver essa paciente, eu acho que eu fiz uma cara, assim, de estranhamento, né? É óbvio que eu ia ver pacientes sem mama dentro de um estágio que era mastologia, né? E aí ela virou pra mim e falou: ai, minha filha, eu não tenho vergonha dessa cicatriz, porque toda hora que eu olho pra ela, eu lembro que é por conta dela que eu tô viva. Então não precisa, acho que ficar assim estranho, né? Uhum. E, enfim, aí a partir disso, esse que era um estágio que todo mundo odiava, né? Eu comecei a gostar muito, porque cada mulher que entrava ali tinha uma história, né? Uma história de luta, de superação, e parece que a mulher que enfrenta essa jornada aí de um câncer de mama, ela renasce de uma forma muito mais forte, né? Uhum. E aí eu falei, eu tenho tanto a aprender com essas mulheres, e aí acabou sendo o estágio que eu mais gostei. Uhum. E daí eu falei, não sei, eu acho que é com esse perfil de mulheres, é com esse público que eu quero trabalhar. Era um estágio na residência que era muito puxado, né? Uhum. Só que parece que você tinha uma razão, assim, muito própria para estar ali, né? Para levantar, para estar lá às 5 e pouco da manhã, para passar a enfermaria. Tinha um propósito, assim, grande, né? Uhum. E foi assim que eu quis ser mastologista. Sim. No R1 de GO. Ai, muito legal. E aí a gente sempre gostou de mastologia junto, né? Aí a gente acabou também na residência decidindo, optando por fazer masto e estudando para as provas de masto. E aí a gente prestou até juntas, né, as provas. E aí eu fui para a Beneficência Portuguesa e a Dê foi para o Hospital do Amor, de Barretos. Mas a gente continuou sempre amiga, sempre se falando e trocando experiências sobre a masto.
E eu queria que você contasse pra gente um pouco sobre sua vivência, sua experiência lá no Hospital do Amor. Como foi? Foi ótimo, assim. Eu sou muito grata ao que o Hospital de Amor me proporcionou como formação. Muito além de técnica, né, que eu acho que é muito importante. E quando a gente estava nesse processo aí de escolha de residência, tanto eu quanto a Lara, a gente queria muito um serviço que formasse bem a gente, né? Porque, assim, hoje, para fazer diagnóstico precoce de câncer de mama, a gente precisa, mesmo sendo mastologista, ter conhecimento de imagem mamária, ter conhecimento técnico e cirúrgico, né? Da melhor forma de tirar aquela lesão, deixando a mulher com a mama preservada, se possível, ou oferecendo técnicas de reconstrução, de oncoplastia, né, para o tratamento dessa paciente. E a gente queria ir para uma residência que fosse assim, né? Então, dentro do que a gente tinha de opção no sorteio do SUS, eram poucos hospitais que a gente achava que ia realmente fornecer tudo aquilo que a gente precisava para que a gente pudesse oferecer o melhor cuidado, né? E estar no Hospital de Amor foi muito bom, porque lá realmente a gente consegue ver a parte de imagem mamária, o programa de rastreamento do Hospital de Amor é fantástico, a forma como é feito esse rastreamento, essa busca, realmente lá a gente consegue encontrar lesões em fases iniciais mesmo, pela forma que é estruturado o serviço, de realmente buscar as pacientes ou abraçar aquelas pacientes que têm exames alterados como prioridade. A parte de cirurgia é importantíssima, só que a parte de humanização ela é muito maior, sabe? Apesar de ser um serviço com volume extremamente alto de pacientes, nunca foi exigido de mim, enquanto residente, que eu tivesse que atender uma paciente em 10 minutos. A paciente que entrava ali com a gente, ela tinha o tempo que fosse necessário para ser ouvida. Na hora que os nossos chefes iam acompanhar a gente para explicar o que a paciente tinha de diagnóstico, a proposta de tratamento, levava o tempo que fosse necessário, sabe? Esse ouvir, esse olhar atento às pacientes, foi muito diferenciado no hospital. Quando falam que lá é o Hospital de Amor, realmente é. Eu acho que o paciente que coloca o pé lá, ele se sente, em primeiro lugar, acolhido, amado. E eu sou muito grata por ter vivido essa experiência, né? Foi fantástico, assim. Porque isso falta muito, né? Falta muito no médico. Às vezes a gente é muito ensinado a tratar a doença, mas não olha muito o doente, né? Lá no Hospital de Amor eu sinto que eu aprendi a olhar o doente, olhar o paciente, né? Olhar a pessoa. Muito além de olhar só a doença. E eu acho que isso era uma coisa muito fundamental que a gente buscava, né? A gente conversando antes, quando a gente estava escolhendo a especialidade, a gente pensava, eu sempre quis, não que a pessoa que não faça a reconstrução de mama tenha algum problema, mas eu, como médica, como Larissa, eu queria tratar o paciente do começo ao fim. Assim, não queria ter que ter outro colega, outra pessoa, não que isso seja um problema. Mas, assim, eu queria conseguir tratar do começo ao fim. Então, eu queria um lugar que tivesse reconstrução de mama. Até porque eu também fiz um estágio no Hospital do Amor. E eu fiquei apaixonada pelo hospital, pela filosofia do hospital e tudo. Até por isso, eu também estava pensando em fazer lá. Só que daí, nesse meio tempo, surgiu a BP, acabei decidindo ir para a BP. Só que também foi um lugar que eu tive essas mesmas coisas que a Dê falou. Nunca ninguém me cobrou agilidade, rapidez, tempo. Foi um lugar que eu aprendi muito e que a gente discutia muitos casos. Então, graças a Deus, os 2 lugares que a gente acabou conseguindo fazer, tinha essa coisa que é uma característica nossa, né? De conseguir tratar o paciente como uma pessoa, não uma doença. Né? Uma pessoa que tem uma doença, um câncer, uma condição e precisa ser tratada, né? E o Hospital do Amor ele tem muito essa filosofia, né, Dê? Tem. E é muito legal você falar sobre o rastreamento, que lá tem uma estratégia diferenciada e a importância do rastreamento que a gente sempre fala muito aqui, sobre redução de mortalidade, usando, né, a mamografia como estratégia. E você quer falar um pouquinho pra gente sobre a importância do rastreamento e como isso funciona lá no Hospital do Amor? Sim, lá no Hospital de Amor tem as unidades de prevenção,
E eles estão expandindo cada vez mais essas unidades para outros estados do Brasil, né? Porque hoje a gente vê que tem uma diferença muito grande em acesso, né? Aqui o estado de São Paulo, eu brinco que é um país à parte, em relação ao que a gente tem nos outros estados, sabe? E o Hospital de Amor tem levado isso com essa expansão do hospital e essa visão de realmente encontrar doença em estágio inicial. Então, nas unidades de prevenção, tem uma enfermeira que é responsável, no geral, pela mama, uma enfermeira que é responsável pela ginecologia, pelos casos de câncer de pele também. E os exames que vêm alterados, essas pacientes, elas são tratadas com prioridade, né? Um paciente que tem um BIRAD5, que a gente sabe que é a maior probabilidade daquela lesão ser câncer, essa paciente, ela tem prioridade para biópsia, para consulta, para organização desse rastreamento, né? E isso é levado muito a sério dentro das unidades. E eu vejo que isso ajuda muito no diagnóstico inicial mesmo. Sim. E redução da mortalidade, né? No estádio inicial e aumenta as chances de sobrevida, diminuição do risco de recorrência. E assim, aqui em São Paulo eu trabalho num hospital que eu recebo já as pacientes com diagnóstico, ou BIRAD5, ou já com biópsia. E o problema que eu vejo aqui é que a maioria dos pacientes chegam mesmo com tumores palpáveis. É difícil a gente conseguir... depois que chega pra gente, é um hospital maravilhoso, assim. Só tenho a falar bem. E, inclusive, agora a gente tá fazendo um projeto de reconstrução de mama lá e tá sendo muito legal. Só que quando chega o paciente pra gente, já é um tumor palpável, já é uma lesão maior. Não que a paciente não vai ficar curada, a gente não vai... Mas a gente sabe que tem mais risco de recorrência, mais risco de disseminação sistêmica, ou seja, de metástase à distância, enfim. E isso é uma das coisas que seria muito interessante se conseguisse ampliar essa questão das pacientes chegarem com tumores iniciais, com lesões mesmo, microcalcificações, lesões pequenas, lesões pré-cancerígenas, né? Seria muito interessante. Seria um mundo ideal, né? Então, é muito legal saber que tem isso lá, mas é meio que uma coisa ali da região, né? É um mundo à parte ali, próximo do Hospital do Amor, não é? Sim. Inclusive, estatisticamente, a região lá faz diagnóstico em fases mais iniciais que o restante do estado, né? De São Paulo. Agora, se a gente sai de São Paulo e compara com o restante do Brasil, aí é mais aí difícil é mais difícil ainda. Mas, assim, é interessante a gente pensar que a gente tem quantidade de mamógrafo disponível no Brasil. Essas pacientes, no geral, não enfrentam fila para fazer mamografia. O que está acontecendo, né? Que a gente ainda continua encontrando os casos em fase mais avançada. Existe algum delay nessa questão do paciente fazer o exame e chegar pra gente ali no hospital terciário? Eu acho que uma das coisas que a gente tá fazendo aqui é levar informação, né? Que toda mulher, a partir dos 40 anos, tem que fazer mamografia, independente se ela tem alguma coisa palpável, alguma lesão, para fazer o rastreamento para câncer de mama. E ficar atenta aos sinais do câncer de mama, né? Nódulos palpáveis na mama, na axila, embaixo dos braços, né? Áreas de descamação, sangramento, alguma alteração na sua mama, sempre procure o seu ginecologista ou mastologista. Eu acho que desmistificar mesmo, né? Quebrar um pouco todo o tabu que envolve a palavra câncer. Sim. Câncer ainda é uma palavra que carrega um peso muito grande, né? Tem muitas pessoas que nem falam a palavra câncer, né? Fala aquela doença. Então, enquanto a gente não olhar câncer como uma doença crônica, como uma das principais causas de mortalidade entre as mulheres, né? Depois de doenças crônicas, cardiovasculares, vem os cânceres. E dentre eles, câncer de mama. É o câncer que mais mata mulheres. Então, acho que quanto mais a gente falar de câncer com naturalidade, mais a gente vai conseguir vencer esses medos. Porque a mulher tem medo. Ela tem medo de fazer a mamografia, aí tem medo da dor da mamografia, tem medo da mamografia da câncer, porque o pessoal ainda divulga isso. Tem medo de encontrar um câncer, e aí, o que vai ser, né? Muitas pessoas ainda veem câncer como sentença de morte, né? E eu vejo que o que dificulta muito isso é porque câncer é um nome único para um grupo muito heterogêneo de doenças. Então, dentro
desse grupo, tem cânceres que são extremamente agressivos, tem cânceres que são rastreáveis e tratáveis, né? E se a gente falar câncer de mama, ainda assim, dentro do grupo câncer de mama, a gente vai ter um espectro de doença extremamente agressivo e a gente vai ter aqueles cânceres que começam de forma indolente, que a gente consegue encontrar em fase inicial, tratar, devolver essa paciente para a vida, né? Então, eu acho que essa falta de clareza em relação à própria doença atrapalha muito nas questões do rastreamento, né? Exatamente. Eu acho que a gente já caminhou muito pro lado positivo nessa questão, né? Do rastreamento, do tratamento. E é um processo também, né? Mas a gente tem que continuar falando para poder melhorar cada vez mais, né? Sim. E é uma das áreas mais estudadas também, né? O câncer de mama é super estudado, né? É um dos cânceres que a gente tem mais informação. Até por isso a gente tem tantos tratamentos sobre o câncer de mama, para o câncer de mama hoje em dia, né? E lá no Hospital do Amor, como você disse anteriormente, a demanda de pessoas é enorme. Mas teve algum caso específico que te sensibilizou e que você sentiu, não, eu preciso realmente continuar na mastologia porque eu preciso fazer alguma coisa para mudar? Ai, foram muitos casos, muitos. Mas eu não sei se eu conseguiria escolher só um. Mas lá no hospital, a gente, como é referência, né, para uma grande região e para o Brasil, né, muitos pacientes saem de onde estão para ir tentar fazer o tratamento lá no Hospital de Amor. Mas teve alguns casos que me tocaram muito. A gente teve uma paciente que tinha uma mutação genética e aos 19 anos ela já tinha passado por um tumor de esôfago e teve um diagnóstico de câncer de mama bilateral. E aí eu olhava para ela e pensava, meu Deus, ela é mais nova que eu e já passou por tudo isso. Eu ficava pensando assim, como seria lidar com a doença, com o tratamento. A vida dela estava ali, no hospital. Então, assim, eu sempre olhava para ela e falava, gente, a gente tem que, de alguma forma, tornar isso aqui um pouco mais brando, né? Porque eu não imagino a dificuldade de passar por tudo isso, né? Sim. Sei lá, era pra ela estar estudando na faculdade, fazendo qualquer coisa, e ela vivia Tão no jovem, hospital. já passou por tudo isso. E depois do livro da Anami, foi uma paciente jovem, né, também com diagnóstico de câncer de mama, que viveu 10 anos com a doença metastática. Eu passei a olhar diferente para as pacientes, porque assim, às vezes você vinha, a paciente estava sem doença, tá tudo ótimo, volto daqui 6 meses, 3 meses, com tomografia, está tudo certo. Só que, poxa, e para ela, né, como que era estar naquela fila de espera, aguardando o exame, pensar se a doença voltou, se não voltou, o que tinha. Isso me fez pensar de uma forma muito diferente em relação à maneira como a gente tem que conversar com os pacientes, né? Para deixar isso mais brando mesmo. Sim. Ou pelo menos para dar um direcionamento. Eu vejo hoje, dentro da minha profissão, ainda mais agora, por estar numa região onde a gente não tem tudo estruturado, né? Outra vantagem muito grande de você estar num centro de tratamento oncológico é que você consegue resolver a vida do paciente ali. Dentro do hospital ele vai fazer tudo. Ele vai passar com você da cirurgia, vai no oncologista para ver químio, vai na radioterapia, os exames estão ali, tá tudo ali. Num quarteirão ele vê tudo. Onde eu estou atualmente, que é no Mato Grosso, não é assim. Radioterapia a gente só tem na capital, que é Cuiabá. O tratamento fica truncado, né? O paciente tem que fazer muita volta para conseguir ser tratado. E eu vejo que a nossa função como mastologista, às vezes a gente vai ser o primeiro contato do paciente, é ser um guia, né? É pelo menos clarear ali como é que vai ser a jornada dele durante esse processo. Porque às vezes quando a gente está diante de algo novo, a gente tem medo do processo. A gente não sabe como vai ser esse processo, né? E aí se você sente que tem alguém ali te guiando, ou que já tem ali estruturado quais vão ser as etapas, você consegue dividir um pouco essa dor, né? Lá no Hospital de Amor, o Dr. Rafael, que é o nosso chefe mais experiente, né? O serviço começou com ele. Ele ensina muito isso pra gente, que com o paciente a gente tem que carregar essa carga, né? O paciente já tem cargas demais para carregar, pelo menos essa questão do cuidado da doença, ele tem que ter a confiança de deixar isso com a gente e sair dali mais leve, né?
mais leve do que ele entrou. Sim. Porque a gente sabe que, na verdade, às vezes não é assim. Sim. Nós, enquanto médicos, podemos ser um grande empecilho no processo ali de enfrentamento da doença ali pro paciente. Exatamente. Como lidar com essa notícia, dessa forma, o paciente pode até ter medo, pode se afastar do tratamento, pode até não se tratar. Sentir que não tem jeito para ele, né? E o Dr. Rafael, nunca me esqueço, porque a Fabrícia, né, que ela já até veio aqui no Pó de Mama, uma das minhas grandes amigas que teve câncer de mama, a gente foi lá no Hospital do Amor e eu fui com ela na consulta, o Dr. Rafael olhou para ela e ela, como médica também, estava fazendo várias perguntas e estudando várias coisas, e ele falou para ela: Fabrícia, entrega a sua doença para mim. O seu fardo já é muito pesado. Para de ser médica agora você vai entregar a sua doença para mim e eu vou cuidar de você. E eu nunca esqueci daquela frase, porque eu peguei isso assim para mim. E eu já usei até isso com vários pacientes. Eu falei assim: olha, calma, entrega pra gente, a gente vai cuidar de você. Porque é muito difícil. E justamente isso que a Dê falou, é você saber tirar um pouco esse fardo do paciente, é saber orientar, direcionar, porque isso pode fazer total diferença na sobrevida, no risco, no tratamento, enfim, né? Faz e muito. A Lari, né, talvez não tenha usado essa frase comigo e com a minha mãe, mas a confiança dela, e isso que é legal, porque enquanto a gente está recebendo a notícia de um câncer, a gente é a emoção. A gente não consegue raciocinar direito, a gente não consegue ser metódico. E aí tem o profissional que está ali na sua frente, te entregando toda a empatia do mundo, entendendo aquilo que você está vivendo, mas ele é um apoio onde ele vai te falar quais são as etapas que você vai enfrentar. E ele te passa a tranquilidade de: calma, agora você precisa fazer tal coisa primeiro. Depois que você fizer tal coisa, a gente volta aqui, a gente conversa e depois você vai para tal coisa. Então, ajuda a gente a trilhar um caminho, porque a gente não sabe o que é BIRADS quando a gente chega no consultório, a gente não sabe o que é rádio, a gente não sabe o que é químio, a gente não sabe de nada. É um mundo novo, e um mundo novo que causa espanto para quem é leigo, né? E para quem está nessa situação. Então, a Lari, com muita maestria, fez isso pela gente, e tudo que ela aprendeu nos estágios da vida com outros médicos que exercitam a empatia para com o paciente. Gente, isso é maravilhoso, porque a gente sente que a gente está sendo abraçado, né? E, infelizmente, nem todos os médicos têm esse exercício de empatia, mas a mastologia traz isso. Os médicos da masto, graças a Deus, trazem muita empatia. Vocês fazem sempre o exercício de refletir, de se colocar no lugar de como poder ajudar. E a Lari fez muito bem isso com a gente. Eu acho que como a gente trata muito de câncer, né? E a gente começa a ver a vida de uma forma diferente. Mas é isso que a Dê falou. Se às vezes a gente não tá atento ao paciente, pode passar rápido. Ó, faz a mamografia, faz isso, faz aquilo. E aí aquele medo, aquela coisa que às vezes uma conversa com você, que é o médico dele, que a pessoa confia, que é o médico dela, né, no caso, que a pessoa confia. Você falar alguma coisa, às vezes ela vai embora para casa tranquila, né? Sim. E, bom, daí você falou também sobre o Mato Grosso, né, que é uma realidade diferente e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente como que é lá no Mato Grosso, essa questão da mastologia, as dificuldades que você vê lá e, enfim, conta um pouco pra gente como que é lá no Mato Grosso, sua clínica nova. Então, eu sempre brinco que eu sou muito grata, né, por ter feito tudo o que eu fiz de especialização no estado de São Paulo, porque a gente consegue ver o que é certo, entender a forma como a gente tem em hospitais de referência, aprender com os melhores o que a gente tem de melhor. Só que quando a gente sai de São Paulo, a gente às vezes se depara com uma realidade assustadora, assim, né? E hoje eu vivo num local que é o terceiro maior estado do país em extensão territorial, mas
populacionalmente falando, é um estado pouco populoso, né? O Mato Grosso tem quase 4 milhões de habitantes. Então, as estruturas de saúde ainda são muito condensadas na capital, né? Em Cuiabá. E, às vezes, é muito difícil e muito longe para esse paciente sair do interior para ir para a capital para fazer a conclusão de tratamento. Então, assim, hoje a gente vê que, sim, os pacientes têm acesso ao tratamento, respeitando a lei de 60 dias do SUS, quando tem diagnóstico, esse paciente consegue entrar na rede e ser tratado. Em âmbitos, assim, mais em cenário privado, convênios também, tem centros importantes de tratamento, onde consegue dar agilidade para esse tratamento do paciente, mas a radioterapia é só Cuiabá. Isso, às vezes, limita, né? Limita o acesso. Eu vejo também que muitos pacientes, às vezes, se perdem, né? Porque a gente tem que fazer o segmento desse paciente. E depois, é difícil ir. E isso, às vezes, vai ficando aí pelo caminho, sabe? É uma realidade totalmente diferente. E os desafios, eles são, muitas vezes, territoriais, né? Porque é tudo muito longe. Muito longe. E como que você lida com essa questão da demora, né? Da própria logística do tratamento. Como que você tenta passar isso para o paciente de uma forma, sabe, segura? Bom, eu acho que a gente precisa trabalhar com a realidade que a gente tem, né? Seria muito legal. Em Barretos, eu tinha alguma dúvida, eu queria discutir algum caso, eu saía da minha cadeira, ia no outro setor da radioterapia, discutia. Aqui não é assim, lá não é assim, né? E eu gosto sempre de trabalhar com os pacientes exatamente o cenário que a gente tem, né? Sem glamourizar, enfim, mas que é possível, que é possível né? a gente fazer, né? Porque, assim, tem estados que não tem radioterapia. O Amapá não tem radioterapia. Enquanto eu estava em Barretos, eu passei um período no Amapá. E é isso, os pacientes para tratar lá têm que sair do estado. Então, assim, o Brasil é muito heterogêneo, né? Muito desigual em alguns aspectos. E a gente tem, sim, que trabalhar com a realidade que a gente tem. Eu acho que o melhor tratamento para câncer é aquele que a gente consegue fazer mais rápido. Porque às vezes a gente vai pensar, isso seria o melhor. Mas o que eu tenho? Qual que é o possível? Né? Hoje nós temos muitos estudos mostrando neoadjuvância, ou seja, fazer a quimioterapia, depois operar o tumor, e isso vai impactar em sobrevida, não sei o quê, e aí a paciente vai entrar com tratamento de resgate, mas isso é no mundo ideal. Né? O melhor tratamento do paciente, exatamente o que a Dê falou, é aquele que você consegue fazer ali. Você não vai deixar de operar o paciente se ele vai ter que ser encaminhado para fazer quimio em outro lugar e vai atrasar mais 3 meses para começar a quimio, você está deixando célula tumoral circulante. Então, você precisa fazer o que você pode naquele lugar, naquele momento, né? Que é operar. Ou, enfim... Iniciar tratamento. Iniciar o tratamento, exatamente. Seja ele qual for mais rápido. E trabalhar com a nossa realidade, Sim, né? Exatamente. Certo. E você é uma médica que... o pouco que você me falou aqui, deu para ver que você faz realmente esse resgate de empatia, de se colocar no lugar da paciente, ver como você pode estar ajudando a paciente, e você acredita que isso impacta no resultado de como a paciente vai fazer o tratamento? Eu acredito. E assim, acredito que a gente, enquanto médico, o poder da nossa palavra é muito grande, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala para o paciente, a forma como a gente fala. As pacientes que vão passar ali por diagnóstico ou tratamento de câncer de mama, elas merecem uma atenção especial, merecem ser ouvidas, né? Merece que no momento do diagnóstico tenha alguém da família, né? Porque às vezes você vai falar tantas coisas e ela não consegue absorver tanta coisa. É importante que ela saiba que às vezes vai precisar de umas bengalas ali para passar por essa fase de tratamento. Então, pode sim ser necessário um psicólogo junto. Algumas pacientes entram em quadros de depressão nesses processos. Alguns pacientes precisam de medicação. É importante acolher tudo que ela tem de queixa, né? Sem deixar nada passar. E estar do outro lado, né? No finzinho já da residência, eu consegui participar do tratamento de uma tia minha muito querida que teve um câncer de mama.
E a gente operou essa tia lá em Barretos. E ver a forma como foi, desde o diagnóstico, o enfrentamento de doença para ela, me fez ver um pouco a visão que a gente tem enquanto paciente, enquanto familiar. Sim. Né? E é super importante se sentir acolhido. Ela se sentiu super acolhida lá por todo mundo, né? Isso foi muito importante. Hoje ela tá bem. Que bom. A Dê é uma das pessoas, das médicas mais humanas que eu conheço, assim, sem brincadeira. Não é porque é minha amiga, não. Ela tem uma sensibilidade e um carinho absurdo pelos pacientes. Eu fico até emocionada de falar, porque realmente ela faz tudo com muito amor. E é uma médica que me inspira muito, como médica, como pessoa. E eu queria que você falasse, Dê, a gente já falou um pouco dessa questão humana. Qual o momento mais delicado que você acha do tratamento do câncer de mama e como você vê isso para a mulher, assim? Para aquelas pacientes que a gente precisa fazer a cirurgia mais radical de mama, eu acho que esse é um momento desafiador, né? Elas se depararem sem mama, pode parecer brincadeira, mas não é, né? A mama tem um papel significativo na vida da mulher. Na questão da feminilidade, da amamentação. Algumas pacientes perdem a mama antes de ter filho, antes de amamentar, né? E outro momento que eu acho muito delicado é o momento da quimioterapia também, né? Perder o cabelo é um momento muito difícil. Não só por, fiquei sem cabelo, o cabelo cresce, muita gente fala isso, né? Mas, normalmente, quando isso acontece, a mulher se mostra doente para a sociedade. Todo mundo que vê alguém careca, né, com aquele estereótipo que tá fazendo quimio, a pessoa já coloca uma cara de dó e já olha pra pessoa assim. Não é legal ser vista assim. E isso eu acho que a gente tem que trabalhar em nós mesmos. Nós mesmos, né? Essa aceitação de que o câncer é uma doença. Pensa, 1 a cada 8 mulheres vai ter câncer de mama. Pode ser uma de nós. E aí? Não sei se eu me sentiria tão confortável de todo mundo que olhasse pra mim na rua ficasse, oi, coitadinha. A gente tá em fase de tratamento, provavelmente mais frágil, e eu acho que assumir essa fragilidade na sociedade é algo que traz muito impacto na vida das mulheres. Muito impacto. Eu acho que a mastectomia é uma coisa que eu não vou me acostumar nunca. Eu amo fazer reconstrução de mama, é uma das coisas que mais me deixa feliz, porque eu acho que deve ser muito difícil para uma mulher acordar sem a mama. Mas ela vai acordar curada, né, de uma doença grave, que estava ulcerada, que estava limitando a qualidade de vida dela. Então, eu vou pensando comigo mesma todas essas coisas. Quando eu olho, no final, o impacto da mastectomia, eu olhei, mas aí eu fiz o caminho de volta e me ajudei nesse sentido. Eu falando assim, não, mas ela era uma paciente que estava com um tumor ulcerado, ela estava... uma doença grave, uma doença que estava limitando ali a qualidade de vida dela, e a gente fez o melhor que a gente podia fazer para ela nesse momento. Se mais para frente talvez ela nem vai querer fazer reconstrução e tudo, porque ela é uma paciente mais idosa, tudo, mas a gente pode fazer e reconstruir, enfim, a gente vai ver como ela vai se sentir, como ela vai ficar, mas é uma coisa que é difícil. Eu não me acostumo muito ainda. Espero não me acostumar. Mas, enfim, são coisas que a gente tem que lidar, né? Mas eu acho que é um momento muito delicado mesmo, a mastectomia. Mas a quimio também, né? Porque eu acho que a quimio é muito complicada para o paciente. Cai o cabelo, a sobrancelha e todo o impacto que todo o tratamento tem nessa questão da feminilidade, né? Quando acaba o tratamento, ela vai estar inchada, sem cabelo, muitas vezes sem sobrancelha, com uma cicatriz grande ou sem mama. E isso tudo é muito difícil para o paciente. E aí ele tem que, de alguma forma, elaborar isso depois e retomar a sua vida e reconstruir a vida, né? A parte que eu lembro que a minha mãe sentiu, porque minha mãe foi forte o tratamento inteiro. Minha mãe era assim, não derrubava uma lágrima sem ser necessário. Eu nunca vi sua mãe chorar. Não, minha mãe nunca chorou. Nem quando a gente deu o diagnóstico pra ela, nunca. Ela sempre foi muito positiva, né? Muito, muito assim, firme. Se eu tenho isso é porque eu tenho que passar e
Deus sabe, ela era uma mulher muito religiosa, Deus sabe porque eu tenho que passar por isso e vamos seguir em frente. Minha mãe sempre foi muito firme. Mas a parte que eu vi que ela se emocionou foi quando a gente já tinha tirado toda o curativo e ela se olhou no espelho. E ela viu que ela estava com a marca da mastectomia. Foi ali que eu vi que minha mãe se estremeceu. Que ela falou, nossa, eu acho que... Agora que eu me dei conta que eu passei por isso. Mas depois também ela já deu um outro significado para isso. E ela até falava para mim, não quero, tô bem assim, me senti bem e venci o que eu tinha que vencer e foi. Ela não queria fazer reconstrução nem nada, porque ela entendeu que a cicatriz dela era uma marca da vitória dela. E foi, mas foi o único momento que ela estremeceu, foi nesse momento. Mas a gente ia fazer, né? Já tinha deixado até pronto pra gente reconstruir, já tinha reduzido a outra mama na mesma cirurgia. Que tinha ficado linda. Mas, infelizmente, ela progrediu, enfim. Não por conta do câncer de mama, foi um câncer secundário de outro tipo, né? Tumor de pulmão. Foi aí que realmente foi difícil. Até porque o tumor, o câncer de pulmão em si, né? Ele é muito silencioso, só vai dar sinal a partir do momento que realmente está num estado mais avançado. E foi o que aconteceu com a minha mãe, né? Então, não foi o câncer de mama, pessoal. Ela se curou do câncer de mama, só que veio um câncer de pulmão que também não era do de mama, foi outro. Mas ela foi firme até o dia que Deus levou ela mesma. Ela sempre foi muito firme em tudo. Ela sempre tinha muita fé que ela ia se curar de uma maneira ou de outra. Então, ela sempre teve esse propósito. Dê, conta pra gente, assim, fala um pouco para as mulheres quais são os principais sinais de alarme que as mulheres têm que se atentar com relação ao câncer de mama, prevenção. Se você pudesse dar um recado para as mulheres do Pó de Mama que estão assistindo. E também lembrar da parte do estigma, né? Que não vou fazer o exame por questões de estigma. Fala para as mulheres aí. Eu acho que as mulheres precisam perder o medo de se conhecerem. Conhecer seu corpo, conhecer sua mama, né? Já foi muito falado de fazer o autoexame. A gente notou que falar em autoexame não era tão legal, porque às vezes as pacientes esperavam aparecer alguma coisa para buscar ajuda. Então, hoje a gente fala muito mais em autoconhecimento, né? Você conhecer suas mamas, saber o formato, saber a textura da sua mama, se notar qualquer coisa diferente, algum nódulo palpável na mama ou na região da axila, alteração na pele, no bico do peito, né? Se o bico do peito era para fora e entrou, alguma coisa tá acontecendo ali. Nunca vai ser normal sair sangue pelo bico do peito. Se isso acontecer, a gente precisa avaliar. Qualquer coisa que tiver diferente, a gente precisa olhar. Mas mais importante que saber reconhecer esses sinais de alarme, acho que a gente precisa chegar antes, né? O que a gente pode fazer em termos de mudança de estilo de vida para diminuir o nosso risco para câncer ao longo da vida. Porque a gente tem olhado cada vez mais, aumenta o número de câncer em mulheres mais jovens. No nosso país, grande parte desses tumores acontecem entre mulheres entre 40 e 50 anos. O que será que a gente tem feito para aumentar esse risco, né? Então, a gente tem postergado a maternidade, às vezes postergado a amamentação ou nem amamentado. A gente tem consumido álcool em excesso. E esse ano, em janeiro, o álcool foi reclassificado como uma substância carcinogênica tipo 1. Tá do ladinho do cigarro, né? Porque às vezes a gente olha com tanto julgamento para quem fuma, mas não tem dose segura de álcool para o ser humano. Então, as mulheres têm tido estilo de vida ruim, têm tido sobrepeso, obesidade, consumo de álcool em excesso. Isso tem tido reflexo no aumento do número de casos de câncer. Então, acho que a gente precisa olhar, né, com outros olhos para a nossa vida, para a forma como a gente tem gerenciado a nossa vida, assim. Ter bons pilares de qualidade de vida, cuidar do nosso corpo em termos de alimentação, exercício, tentar ao máximo possível gerenciar o estresse, ter bons vínculos, né, afetivos e de amizade, preservar a nossa espiritualidade, viver bem. Eu acho que cada vez mais
eu tenho tido mais vontade de chegar antes do câncer de mama ter chegado. De tentar mudar primeiro em mim, né? De ter bons hábitos na minha vida, para tentar estimular minhas pacientes também a adotar melhores hábitos. Isso tem impacto em tantas doenças, inclusive câncer, né? Inclusive câncer de mama. Sim. Falou tudo. É. Um pouco, nesses Resumiu. pouquinho aí que você falou. Mas não é, foi você tudo. não sente que parece assim... Claro que a minha função enquanto profissional é muito, assim, diagnóstico, tratamento cirúrgico do câncer de mama. Só que às vezes eu me sinto mal, falo, será que ela não podia ter feito algo antes disso? Com certeza, é uma das coisas que a gente aqui no Pod Mama, nós estamos olhando para isso também. E a gente começou uma série de episódios que a gente interrompeu só para colocar você, porque você é maravilhosa e estava aqui. Mas que nós vamos falar sobre mudança de estilo de vida e trazer ferramentas para as mulheres de como mudar o estilo de vida. Então, a gente trouxe a Paula, que contou como ela fez mudança ao longo do tempo no estilo de vida dela. A gente trouxe uma nutricionista que trouxe ferramentas de como mudar o estilo de vida. E aí a gente quer trazer outros profissionais, educador físico, enfim, e trazendo pessoas que nos ajudem a trazer ferramentas de como mudar o estilo de vida. Não só falar, olha, precisamos mudar o estilo de vida, porque é muito difícil, até nós mesmos mudarmos o nosso estilo de vida. Então, como a gente consegue fazer isso? Mudar hábito, né? Sim, é muito difícil mudar hábito. Como mudar os hábitos. E é uma coisa que eu e a Lari, a gente tá se propondo a fazer. Então, se a gente tá querendo levar isso de informação, a gente também tá trazendo pra nossa vida. Se alimentando melhor, fazendo exercício físico, dormindo bem, ciclo circadiano, assim, na medida do possível, muito bem. E é uma coisa que a gente tá trazendo, não só pro podcast, como informação, mas para as nossas vidas. Então, esse ano, a gente virou a chave. Muito obrigada por ter vindo aqui, tirado um pouquinho do seu tempo para falar com a gente, com as nossas meninas do Pod Mama que acompanham o nosso trabalho. E gostaria que você falasse uma mensagem, deixasse uma mensagem para as mulheres que estão ouvindo aqui o Pod Mama hoje e assistindo esse episódio. Bom, eu queria agradecer o convite de vocês e parabenizar por dedicar tempo para propagar informação de qualidade. Eu acho que a gente precisa o máximo possível de mulheres dispostas a fazer isso. E eu acho que nós, mulheres, temos muita força quando a gente se une, né? A quantidade de pessoas que vocês vão conseguir impactar com o trabalho de vocês, com o planejamento, com o preparo, com a busca, né, de pessoas que podem vir aqui e tentar contribuir de alguma forma, isso é incrível. E para quem está ouvindo, realmente que a gente não duvide da nossa força enquanto mulheres e que a gente consiga, além de cuidar de todo mundo, separar um tempinho para cuidar da gente. Eu acho que a mulher cuida muito de todos e peca muito em cuidar de si, né? A gente tem muito esse aspecto de cuidar, mas muito pouco de poder cuidar de nós mesmas. E se em algum momento a gente enfrentar a doença, que a gente consiga ser pessoas boas para ser cuidadas. Porque eu também vejo que muitas mulheres, quando estão vivendo esse momento de tratamento, têm dificuldade de aceitar ajuda, têm dificuldade de pedir ajuda. Então, para que a gente não tenha essa dificuldade. Todos nós, se a gente envelhecer, a gente vai passar por algum processo de adoecimento ao longo da vida. E é muito bom você cuidar de alguém que aceita o cuidado. Muitas mulheres não aceitam, né, esse cuidado. E às vezes guardam mágoas para si, ou às vezes passam por dificuldades, justamente por ter dificuldade de aceitar que precisa de ajuda, que precisa de ser cuidada. Sim. Né? E eu vejo isso em muitas mulheres. A gente não pode sofrer de forma silenciosa, né? A gente precisa baixar a guarda, receber cuidado. E eu acho que se permitir se sentir amada também, né? O amor vai vencendo esses medos que envolvem todas as etapas do tratamento de câncer, do segmento, né? Essa dúvida de que o câncer vai voltar, ela paira em todas as pessoas que passam por esse tratamento. Então, a gente permitir que o amor vá curando esses medos aí. Acho que essa é a minha mensagem. Maravilhoso. Obrigada. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, Dê. Nossa, a parte do ser
se permitir ser cuidada, acho que é muito importante. Uhum. Que é muito difícil quando realmente você nega o apoio, assim. É muito, muito complexo. Mas agradecemos muito, muito, muito você ter vindo. Fico muito feliz de conhecer mais uma amiga da Lari. Uma amiga, assim, maravilhosa. A Lari é cercada por não só amigas, mas anjos em forma de pessoas que são pessoas que ajudam no crescimento pessoal dela, são pessoas que ela leva para outras pessoas e que permitem, sabe, levar anjos mesmo. A Lari não tem amigos, a Lari tem anjos. E eu fico muito feliz em conhecer cada uma delas. Olha, eu sou muito sortuda mesmo com as pessoas ao meu redor, graças a Deus. É muito mesmo, amiga. Muito obrigada, Obrigada. Dê, muito obrigada, Mari. Obrigada.